É isso aí, galera, vamos para a palavra então. Hoje eu vou falar com vocês sobre o resgate na tormenta, que é um tema que eu já ministrei no Legacy há muito tempo atrás, mas foi aquilo que queimou no meu coração para a gente ministrar hoje aqui outra vez. E essa palavra, ela particularmente mexe com o meu coração, porque nós vamos aprender a história de um resgatador, que chega na vida de uma mulher improvável, que estava perdida em suas tormentas, e resgata a vida dela outra vez. E esse texto que nós vamos ler, ele vai nos apontar para Cristo, porque nós estávamos exatamente assim, perdidos em nossas próprias concupiscências, perdidos nas nossas vaidades, nos nossos egos, nos nossos pecados. E daí o Senhor Pai misericordioso olha para pecadores como nós, e Ele nos envia um resgatador, alguém que nos tiraria das trevas em que nos encontrávamos e nos levaria para a sua maravilhosa luz. E ai de nós se não fosse o Cristo, ai de nós se não fosse o sacrifício perfeito do Filho de Deus, que nos deu uma nova chance de vida. Eu sempre falo para vocês, não há nada que nós pudéssemos fazer por nós mesmos para que achássemos salvação. Não existia bem em mim que eu pudesse fazer para ser salvo. Não existia nada que eu pudesse fazer pela força do meu próprio braço para me dar vida outra vez. Somente Cristo, somente a graça, somente a palavra de Deus, somente o amor do Senhor, somente a cruz, somente o sangue. E é nesse cenário que muitas das vezes nós nos encontramos, perdidos em nossos momentos de tormenta. E o Senhor, que conhece as nossas aflições, nos envia um resgatador. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 15 ao 22. Vocês viram o que eu fiz? Ninguém viu, glória a Deus. Eu estava bebendo água com a tampa fechada. Ruth, capítulo 1, do 15 a 22. Espera aí que a gente já lê junto. Ruth 1, do 15 a 22 diz assim: Então Noemi a aconselhou: Veja, a sua concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então as duas mulheres seguiram caminhando até chegar a Belém. Quando chegaram, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Ela, porém, respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amargurada. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor pôs-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então olha só, para vocês entenderem primeiro o cenário que essa mulher estava. Elimeleque deixa Belém com a sua mulher e 2 filhos, e eles vão para um lugar desconhecido para eles, que era Moabe. Então o primeiro cenário que nós vemos na vida de Noemi, que era a mulher de Elimeleque, é esse. Ela estava em um lugar desconhecido.
pensa, alguém já mudou da sua cidade? Alguém aqui mora aqui em Sumaré, não é de Sumaré? Ali, tem uma pessoa do fundo. Ou alguém que já foi para outro lugar. Eu, por exemplo, a Fer, por exemplo. Quando nós viemos para cá, eu sou de Campinas, ainda estou aqui do lado, a Fernanda é de São Paulo capital, um pouco mais longe, mas quando a gente veio para cá, a Fer sofria muito, ela chorava muito, era um lugar desconhecido para ela. A Fer veio para cá, ela não tinha igreja, ela não tinha amigas, ela não tinha trabalho, ela não tinha nada, tudo que ela tinha era eu. E ela tinha que se contentar com isso, até ela construir uma vida. E ela chorava todos os dias de saudade do pai, saudade da mãe, saudade das irmãs. Hoje a Cris, minha cunhada, mora aqui em Sumaré, mas no começo nem ela morava aqui. Então a Fer estava sozinha em um lugar desconhecido, no meio de uma pandemia, que você não podia sair de casa para fazer novos amigos. Então pensa, o momento que a Fernanda estava vivendo, ela trabalhava, começou a trabalhar, mas trabalhava home office, não podia ir para o culto, tinha que assistir o culto online. Você não faz amizade, você não desabafa. Para ela falar mal do marido dela, ela ia falar para quem? Era para mim mesmo que ela tinha que falar mal de mim. Então, a gente estava passando por um tempo em que ela vivia em um lugar desconhecido, e era justamente isso que Noemi estava vivendo com a sua família, uma mudança de lugar. Então o primeiro cenário que a gente vê ali na vida de Noemi é estar em um lugar desconhecido, e às vezes lugares desconhecidos, não só geográficos que a gente vive, podem ser em áreas da sua vida, em momentos que você está vivendo, coisas que você nunca sonhou, nunca imaginou, nunca teve a experiência e está encarando pela primeira vez. E você tem que aprender a lidar com coisas que você nunca teve que lidar. Por exemplo, quem um dia pensou que a Ana ia ter que lidar com um namoro? Eu não pensei, mas está lidando com um namoro. Coisas desconhecidas, brincadeiras à parte, para ela era um cenário geográfico completamente diferente. Ela estava vivendo em um lugar novo. Só que piora, Noemi não estava só em um lugar novo. Sabe o que acontece? Elimeleque, que era o seu marido, morre. Agora pensa, ela está sozinha com os seus 2 filhos em uma terra desconhecida, porque o seu marido morreu. O segundo cenário que ela vive agora, que Noemi vive, é o cenário de viuvez. Ela perdeu quem deveria ser sua proteção, o seu provedor, quem deveria estar ao lado dela, pela morte. E agora, Noemi se encontra em um cenário completamente diferente do que ela um dia imaginou. Ela está numa terra desconhecida, com cultura desconhecida e sem o seu marido. Só que vocês acham que estava bom? 10 anos se passam. Os filhos dela haviam se casados com 2 mulheres, uma é Ruth, que nós lemos aqui, a outra é Orfa. E sabe o que acontece com eles? Eles morrem também. Noemi agora não é só uma viúva em uma terra desconhecida, ela é uma viúva em uma terra desconhecida sem os seus filhos também. Porque enquanto ela não tinha apenas o seu marido, ela tinha os seus filhos que estariam ali ajudando, que estariam ali ao lado dela. E agora, o que vai ser dessa mulher? Em uma terra desconhecida, sem o seu marido, sem os seus filhos, enfrentando o luto, enfrentando a perda. Hoje apareceu para mim um vídeo antigo no Instagram de uma mãe que ela estava no lugar que você faz reconhecimento de corpo, eu esqueci como é que chama, de um filho que tinha morrido, e a outra filha morre a caminho do mesmo lugar, indo ajudar a mãe, e ela recebe a notícia, as reportagens filmam, e ela perde o chão, ela começa a gritar, porque no mesmo dia, em pouco tempo, ela perde 2 filhos, e ela recebe essa notícia de perder 2 filhos, e é desesperador, todas as vezes que esse vídeo aparece para mim, eu assisto, e era assim que ela estava. Perdeu tudo que ela tinha, a sua cidade, o que ela tinha construído, o seu marido, os seus filhos. Esse era o cenário de tormenta de Noemi. Só que o cenário de tormenta que Noemi vivia não era a definição da sua história. E é isso que nós precisamos entender. Ela estava em uma posição difícil, mas não era o final. E por mais que muitas das vezes a gente se encontra em cenários de tormenta, onde os lugares são desconhecidos, onde o luto está nos perseguindo, onde as dores, as circunstâncias, os dias difíceis, os problemas nos perseguem, nós precisamos carregar essa certeza no nosso coração. Então, se você está aqui hoje e você está passando por dias difíceis, por cenários difíceis, por tempos difíceis, você está nesse cenário de tormenta, o que você precisa entender é que esse cenário difícil que você
está vivendo não é a definição final da sua história, não é o fim, porque mesmo estando no cenário de tormenta, ela tinha um Deus de pessoas improváveis. Porque em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, vai dizer: para Deus nada é impossível. E pensa, pastor Márcio Valadão tem uma palavra, inclusive tem um documentário dele no YouTube com esse título que diz: é como termina que se conta. Às vezes nós estamos desesperados demais com a posição atual que nós estamos vivendo. A gente não está entendendo o que está acontecendo, nem o que vai ser da gente, ou o que a gente vai fazer, porque os nossos olhos enxergam os dias daqui. O passado é sempre nostálgico demais. A gente sempre sente muita saudade do passado. Naquele tempo eu era feliz, naquela época eu vivia tal coisa, eu era feliz e não sabia. Que saudade da minha escola, que saudade dos meus amigos, porque a gente traz com o passado a nostalgia das coisas que nós não vamos viver mais. O futuro carrega um excesso de expectativa que às vezes nos deixa ansiosos demais, preocupados com o que vai ser amanhã. Qual é a expectativa do futuro? Eu vou conseguir, eu vou terminar, eu vou concluir, eu vou fazer, eu vou casar em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida, Ana, que você vai casar. Sentou aqui na frente, irmã, é a pessoa que eu pego para Cristo. Mas o futuro nos dá esse excesso de expectativa. O passado, nostalgia. E o presente? O presente a gente não liga. O presente não tem o valor do passado, porque ele não é nostálgico. A gente está vivendo agora, eu não estou com saudade do que está acontecendo agora. O presente também não me dá expectativa como futuro, porque eu estou vivendo ele agora, eu sei o que está acontecendo nesse momento. E a gente acaba olhando para o presente sem ter muitas expectativas nele do que nós estamos vivendo agora. Só que em contrapartida, quando os momentos difíceis chegam, nós ficamos tão focados no momento que nós estamos vivendo, que a gente se esquece que ele não é a definição da nossa história. Porque apesar dos dias difíceis que nós possamos enfrentar, existe uma realidade sobre a nossa vida. O Deus a quem nós servimos está cuidando de todas as coisas. O Deus a quem nós servimos é o Deus que nos diz: joga sobre mim a tua ansiedade, acalma o teu coração, diga minha alma, alma, porque está abatida, espera em Deus, confia em Deus, porque nele eu esperarei, e eu sei, o meu Redentor vive, e ele se levantará em meu favor. E nós precisamos entender que aqui é só uma parte do que ela estava vivendo, não era a definição da sua história. E por mais que ela estivesse em um tempo difícil, agora sabendo o final da história de Noemi, se eu estivesse lá, eu diria para ela aquilo que nós lemos em Salmos 33: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Noemi, confia no Senhor. E é o que você precisa dizer para você essa noite, para a tua alma, às vezes aflita pelos dias daqui, às vezes triste, angustiada, ansiosa. Fechar os seus olhos, respirar fundo e dizer: a minha esperança está no Senhor, Ele é o meu auxílio, Ele é a minha proteção. Por mais difíceis que sejam os dias que eu estou enfrentando, porque está abatida, ó minha alma. Só que esse não era o fim da história. Noemi ouve que o Senhor, o Deus a quem ela cria, veio em auxílio ao povo de Belém. Belém, terra de onde ela tinha saído, e ela decide voltar para casa, por causa da boa notícia que ela estava ouvindo, sobre um Deus que estava cuidando do teu povo. E daí ela se lembra: esse é o meu Deus, o Deus a quem eu estou ouvindo, Ele é o meu Senhor, o Deus a quem eu estou ouvindo, Ele é o meu Deus, então eu sei que eu posso voltar para onde Ele irá me socorrer. E ela toma uma decisão: eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para o meu povo,
povo, eu vou voltar para o meu Deus. E o que eu quero dizer para você essa noite, não importa os caminhos que você tomou, o quão isso pode ter te levado para distante do propósito que você estava vivendo, do Senhor, dos dias em que você estava vivendo com Ele, por decisões erradas, por coisas que você fez que desagradou o Senhor. Não importa o quão distante você tenha andado, o caminho de volta é mais perto pela cruz, e nós sempre temos para onde voltar, que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus. Então não importa para onde você foi, você tem para onde voltar. O Senhor é sempre o nosso refúgio e a nossa proteção. E agora a gente vai ver no caminho uma conversa entre Noemi e as suas noras. Toca aí, Kai, em nome de Jesus. Estou vendo que ficou um silêncio. Deixa Deus te usar, vaso. O que eu estava mesmo falando? Ruth, as noras, glória a Deus, vocês estão comigo, dá um glória a Deus aí, gente. E agora a gente vai ver um diálogo entre Noemi e as suas noras. No caminho para Belém, Noemi não vê perspectiva de futuro com ela para as noras. Então ela pensa, o que eu vou oferecer? Se os meus filhos morreram, se eu estou voltando sem nada, eu não tenho marido, o que eu vou oferecer para essas mulheres? Então ela faz aquilo que nós lemos, ela aconselha Ruth e Orfa a voltar para a sua terra, e ela vai falar, vai para o teu povo, vai para o teu Deus, vai para a tua cultura, talvez aqui você consiga algo melhor, talvez aqui você tenha futuro, comigo eu não tenho mais nada para te oferecer. E aí nós vamos ver a diferença, porque Orfa retrocede, ela volta para trás, elas choram alto, elas amavam Noemi, mas Ruth permanece no caminho. É aí que ela vai dizer, não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, e o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada, e que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separe de ti. Sabe quem era Ruth? Uma mulher improvável, moabita, de outra cultura, outros deuses, outras crenças. E agora ela decide seguir com Noemi para Belém, com o seu povo. E existe uma diferença em como a gente reage aos cenários de tormenta da nossa vida. Todos nós passamos por dias difíceis, todos nós carregamos marcas e dores que para o outro a gente não compreende, que para o outro parece ser mais difícil. Eu tenho as minhas cicatrizes, você tem as suas. O que difere a gente nos momentos de tormenta são as reações que a gente vai ter. Porque Orfa realmente recebe o conselho de Noemi e volta para trás, talvez na expectativa de conseguir algo, mas Ruth, mesmo no momento da tormenta, ela permanece. Então a pergunta que eu quero fazer agora para vocês é: qual a sua reação diante dos cenários de tormenta que você tem vivido? Você pode retroceder ou você pode prosseguir, e eu creio que não importa quais sejam as dificuldades, as tempestades, os dias difíceis da vida de vocês, nós temos aqui no Legacy Sumaré um povo que aprendeu a amar o Senhor acima de todas as coisas, e que pode vir os ventos, as tempestades, os dias mais difíceis, nós permaneceremos com o Senhor. Ruth poderia ter finalizado a sua história ali como Orfa, mas não. Ela permaneceu mesmo no cenário sem esperança alguma. E às vezes é em cenários assim que nos encontramos, onde não achamos esperança. A enfermidade que não é curada, a gestação sonhada que não acontece, a porta de emprego que nunca abre, os dias difíceis que nós estamos vivendo, e aí nós começamos a nos questionar: o que será de nós? Que esperança tenho eu nesses dias difíceis? E a gente tem pessoas que retrocedem, pessoas que continuam, e às vezes pessoas que estão caminhando com você, que te conhecem,
que quando te vêem em cenários difíceis, retrocedem, te abandonam, te deixam, vão embora. E pessoas que ficam ao seu lado. E a gente aprende que tem pessoas, Nath, que estarão com a gente. E tem pessoas, Gui, que não estarão. Tem pessoas que vão caminhar do seu lado nos dias bons ou ruins. Tem pessoas que não. Nós precisamos aprender algo. A gente também precisa deixar pessoas irem. Pessoas que não estão com a mesma visão e propósito do que a gente quer para a nossa vida. Pessoas que não estão entendendo aquilo que nós queremos viver com o Senhor. Nós precisamos deixar elas irem. Porque aqueles que são amigos de Deus, como nós sempre falamos aqui, nos serão apresentados. E nós viveremos, em nome de Jesus, um tempo de avivamento, um tempo de cura, um tempo de busca, caminhando em direção ao propósito que o Senhor tem para nós, mesmo em cenários de tormentas. Porque ali, em um cenário sem esperança, nós lembramos, a nossa esperança e a nossa confiança não estão em carros, não estão em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor Jesus. E olha só, Ruth, a moabita improvável, agora entra para a linhagem do Messias, por causa da sua decisão, Mari, porque ela permaneceu, porque ela continuou. Noemi disse: não tem esperança, o que eu vou te oferecer? Mas Deus estava olhando para ela e dizendo: se vocês soubessem aquilo que eu tenho para vocês, vocês serão surpreendidas. E ela, que não tinha nada, que não tinha perspectiva, entra para a linhagem do Cristo, para a linhagem do Messias. Veja só como Deus faz, veja só as coisas que Deus tem para nós. Então eu tenho uma coisa para te dizer essa noite: não desista no meio do caminho pelas coisas que parecem estar dando erradas. Não desista no meio do caminho pelos resultados que você não está vendo de forma imediata, porque a palavra do Senhor nos diz: aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvido não ouviram, o que você nem conseguiu mensurar, é o que Deus tem preparado para você. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Ela era moabita, ela era viúva, ela não conhecia a terra de Belém. Ruth não sabia o que enfrentar, ela podia estar cheia de insegurança, mas ela permaneceu, e Deus fez de uma improvável uma mulher da linhagem de Cristo, bisavó de um grande rei. Porque Deus é especialista em pegar pessoas improváveis. Deus é especialista em pegar pessoas improváveis, transformar essas pessoas em pessoas que serão agentes de milagres, que viverão coisas extraordinárias diante de Deus. Porque se eu perguntar a história de vocês, se eu fosse olhar pelos critérios humanos, pelas perspectivas de homens, talvez nós não escolheríamos uns aos outros. Porque quem sabe a minha história, quem conhece a minha história, sabe de onde eu vim, sabe de que eu fiz, sabe quem eu fui, não diria que um dia eu estaria aqui, pastoreando na Lagoinha, vivendo tudo que eu estou vivendo, porque eu era improvável, Teles. Mas Deus faz exatamente assim. Pega pessoas como nós, improváveis, que ninguém acreditava, sem esperança ou perspectiva, e faz de improváveis pessoas que mudarão histórias. Então, se você se sente assim, um improvável, Deus escolheu você exatamente do seu jeito. Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei profeta às nações. Quando nós olhamos para esse texto, apesar dele ser uma profecia direcionada, nós entendemos que faz parte da onisciência de Deus conhecer todas as coisas. Olha aqui para mim, Deus conhecia todos os seus traumas. Os seus traumas não surpreenderam o Senhor. As suas feridas não surpreendem o Senhor. O seu jeito, que às vezes as pessoas reclamam, porque quantas pessoas nós vemos feridas porque não sabem lidar com o seu jeito.
Quantas vezes eu sou muito extrovertido, eu falo demais, falo mais do que eu deveria, às vezes falo, só penso depois. E quantas críticas eu já recebi por causa do meu jeito. Só que Deus não se surpreendeu com o meu jeito. Ele conhecia. Ele vai moldando o nosso caráter, Ele vai moldando a nossa vida, Ele vai moldando os nossos pensamentos, o nosso jeito. Mas nós não somos surpreendidos. Nós não surpreendemos a Deus. Ele conhecia as suas tormentas. Deus conhecia os seus cenários difíceis. Deus conhecia tudo que você estava passando. Deus sabia exatamente o que você enfrentaria. Deus conhecia os seus sonhos quando te chamou. Deus conhecia os seus defeitos. Defeitos esses que a gente às vezes não consegue lidar. A gente tem aqui, quanto tempo que a gente caminha junto, que eu ia apertar com vocês no Legacy, fez 2 anos, vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos em julho, se eu não me engano, em outubro, na nossa conferência. Vai fazer 2 anos que nós caminhamos juntos. Eu já estressei muita gente com os meus defeitos. Já me estressei também com os defeitos de vocês. O seu sim foi forte, né, Mai? Pegue. Você quem está em relacionamentos aqui, não é difícil aguentar? Fala pra mim, não é difícil aguentar o Teles? É difícil. É difícil, né, Gabi, aguentar o Lucas? É difícil. É difícil lidar com os defeitos das pessoas. Mas Deus, Ana, te conhecia com os seus defeitos. Seus defeitos não surpreenderam o Senhor. E mesmo assim, Ele te escolheu. As suas improbabilidades, os seus pecados, o seu temperamento difícil, igual o temperamento da Mariana, Ele te escolheu assim mesmo, improvável. É só não desistir no meio da tormenta. Sabe por quê? Deus não te ama mais quando você acerta. Deus não te ama menos quando você erra. O amor de Deus é incondicional. E assim, 2 mulheres cheias de lutas e rótulos vão para uma nova história, porque Deus nos conhece. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Não importa as suas feridas, não importa os seus traumas, não importa as dores que você passou, Deus pode curar todas as feridas, Deus pode mudar todas as coisas e te levantar do seu jeito, porque Ele te conhecia. Problemas momentâneos definem momentos, mas nós vivemos pelo que é eterno, porque a nossa vida não é aqui. E aí entra um resgatador na história de Ruth. Ruth vai trabalhar para Noemi, para ajudar Noemi, colhendo espigas no campo, e ela vai buscar espigas no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Boaz, quando vê Ruth, vê ela trabalhando, colhendo espigas no campo, e ele logo se apaixona por ela. Ele já faz tudo para cooperar ao bem dela, fala assim: derrama lá mais espigas perto daquela mulher, deixa ela colher tudo que ela quiser, ela tem meu coração, ela pode pegar tudo que ela quiser, porque ele se apaixonou. É uma história de amor muito bonita. Quem gosta de dorama, quem gosta de histórias de amor, Ruth e Boaz é uma história linda de amor para vocês lerem depois na Bíblia. Só que ele tinha um papel muito mais importante na vida dela, que se chamava resgatador. Como resgatador, Boaz seria a salvação da história de Ruth, porque ele precisaria honrar os seus parentes, dando para Ruth uma oportunidade de uma nova história, porque ela não tinha marido. Então, da forma como eles se tratavam na época, precisava ter um parente próximo ainda vivo, para tomar aquela mulher para si, e fazer com que aquela mulher fosse honrada novamente, ajudasse ela, desse carinho, proteção, provisão. Então ele era o resgatador ali naquele momento. Na verdade, a história vai falar que tinha um outro parente mais próximo, que ele vai até lá negociar com esse parente, e falar: se tu não for ficar com essa mulher, eu vou ficar com ela, ela é linda, você não está entendendo. E entra ele como resgatador na história. E além da história de amor, de um resgatador tomando essa mulher para si, fazendo com que ela tivesse esperança outra vez, nós vamos ver que na verdade isso nos aponta para Cristo, porque Ele mudou por completo a história delas. Noemi vivia sem esperança quando conversou com elas pela primeira vez, sem esperança alguma. Agora ela começa a ver esperança outra vez, porque Boaz
vai se casar com Ruth, vai dar filhos para ela. E agora, ela, no capítulo 4, versículo 14, vai ver as mulheres celebrando e dizendo para ela: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Não parece mais ser uma história sem esperança, porque nós não enxergávamos o amanhã. Ela não sabia o que ia acontecer depois. Naquele momento parecia uma história sem esperança, agora não mais. Agora as coisas começaram a entrar em ordem, elas foram para Belém, Ruth encontrou Boaz, as mulheres estão celebrando. E o que eu quero dizer para vocês é que parece sem esperança agora. No momento da tormenta, você pode até estar achando que não tem esperança. No momento difícil, você pode até estar pensando que não tem solução. Mas Deus conhece o amanhã. Parece sem esperança agora, porque você não enxerga como o Senhor vê. Mas você tem também um resgatador para a sua história. Você tem também alguém que te toma, alguém que te traz para perto, alguém que diz para você: os dias estão difíceis, os dias estão maus, a tormenta está te assustando, o medo está tomando conta de você, mas calma, existe um resgatador na sua história. Você não está sozinho, você não está esquecido na tormenta. Talvez você tenha se sentido abandonado, talvez você tenha se sentido em dias tristes, mas o Senhor está nos dizendo: esse cenário atual que está te dando medo não é a definição do seu amanhã, porque quando o resgatador entra na nossa história, ele muda a tristeza em alegria, ele traz o luto e transforma em vida, ele muda o cenário improvável da sua vida. As doenças começam a ser curadas, os cativos começam a ser libertos, porque Ele é o Deus que nos resgata. E por isso, Isaías 49:15 vai dizer: pode uma mãe esquecer-se do filho que ela cria, que ela amamenta, que ela gerou em seu ventre? O Senhor está dizendo: ainda que essa mãe se esqueça de você, eu, o Senhor, todavia jamais me esquecerei de você. O resgatador aponta para Jesus Cristo. Talvez a sua história seja exatamente como a de Ruth: perdeu sua identidade, perdeu o sentido das coisas, perdeu os sonhos, o pecado está deturpando a sua identidade. Mas a boa nova do Evangelho é que nós temos um resgatador que nos chama de filho e nos aproxima outra vez. A galera do louvor pode se preparando aqui. Observa, quando Noemi chega na cidade e vão falar: veja só se não é Noemi, o cenário de tormenta que ela vivia roubou até a sua identidade. Ela vai dizer: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Sabe o que significava Noemi? Agradável, suave. Esse era o nome que ela carregava. Mas por causa dos dias difíceis, ela volta para Belém e ela diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor fez com que a minha vida ficasse amarga, com que os dias difíceis me deixassem sem alegria. Eu não sou mais agradável, eu não sou mais suave, agora eu sou uma mulher amargurada. Quantas vezes a nossa identidade está sendo deturpada pelos pecados, pelos erros, pelos dias difíceis, pelas tormentas. Mas quando o resgatador entra na história,
Nós tomamos de volta a identidade que nos foi deturpada, e o Senhor diz: você não é o seu pecado, você não é os seus dias difíceis, você não é a sua tormenta, você é filho amado, você é filha amada. Eu te dei um nome, eu escrevi a sua história, eu conheço as suas lágrimas, eu sei exatamente o que você precisa, então não perca a sua identidade de filho. Romanos no capítulo 8, versículo 15 diz: pois vocês não receberam o espírito que os escravizem novamente para temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos: Abba, Pai. Agora, Noemi não é vista mais como aquela mulher amarga de dias difíceis. Ela tem Ruth, ela tem Boaz, ela carrega um bebê no seu colo, e agora as mulheres que outrora tinham que chamá-la de Mara, celebram o Senhor que resgatou Ruth e Noemi. Ei, por mais que os dias difíceis te façam pensar que a sua identidade é esse cenário de tristeza, de depressão, de ansiedade, de angústia, o Senhor trará de volta a alegria que um dia se perdeu. O Senhor trará de volta a esperança que você perdeu, porque essa história de um resgatador aponta para o Cristo que nos amou primeiro, e essa é a boa nova do Evangelho. Colossenses 1, 13 e 14 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você foi resgatado pelo sacrifício de Cristo, mesmo sem possibilidade alguma pelos seus méritos. Ele já pagou o preço. Você estava sem esperança, você estava em dias difíceis, você não tinha como vencer o pecado, mas Ele já pagou o preço. Talvez as suas cicatrizes mudaram o seu nome. A angústia dos dias que você tem vivido mudou o seu nome. A desesperança. A gente vive carregando rótulos como nossa identidade, pelas coisas que fizemos, pelos erros que cometemos, pelas falhas que fazemos. E é comum que as pessoas nos rotulem. Quantas vezes não chega a gente na igreja e a primeira coisa que a gente ouve é algo sobre o passado dessa pessoa e que a gente não deve confiar tanto assim. Daí a gente percebe o que Paulo disse: mas dos pecadores eu sou o pior. Porque se vocês conhecessem os meus pensamentos ruins, os meus cenários de tormenta, vocês também não confiariam assim. Só que não é o que eu posso fazer por mim, porque eu não poderia fazer nada. É o que Ele fez há 2025 anos atrás. Há 2025 anos atrás, o Filho de Deus era colocado no madeiro, numa cruz, prego nas suas mãos, nos seus pés, coroa de espinho na sua cabeça, uma lança furando o seu lado, o seu sangue derramado na cruz. E Ele sabia que Ele estaria nos resgatando desses cenários difíceis que nós vivemos. Eu não merecia nada daquilo que o Senhor me fez. Deus me deu família, amigos, igreja, perdão. Me pegou dentro dos meus cenários mais turbulentos. Quando tudo estava confuso. Sabe quando
os seus pensamentos te atormentam, você deita a cabeça para dormir e não dorme mais, porque os cenários de tormenta te preocupam tanto que você só consegue pensar no dia de amanhã. Nesses cenários, sem esperança ou expectativa alguma, o Senhor te resgata.